uma plateia de famintos psíquicos, o pão nosso da sabedoria, dissecando a psique humana com generosidade. Demóstenes nasceu em Atenas, em 384 a.C. Segundo relatos, no processo de aprimoramento de sua oratória, ele usou práticas inusitadas. Para superar sua deficiência de fôlego, subia ladeiras declamando poemas. Para conseguir sua dicção, falava com seixos na boca. Para se acostumar com o burburinho das massas e não se distrair, discursava nas praias. Passou meses num porão copiando livros para incorporar palavras e ideias. O resultado foi que Demóstenes se tornou um dos maiores oradores de todos os tempos e provavelmente o maior da Grécia clássica. Houve na história da humanidade um orador que não praticou os exercícios de Demóstenes. Não veio de uma casta privilegiada. Teve de trabalhar cedo e duro. Lapidou toras debaixo de um sol escaldante. Mas refinou sua eloquência como ninguém. Era um especialista na arte de observar. Absorvia tudo ao seu redor e extraía belíssimas lições de fatos aparentemente sem importância, como o movimento de um idoso, a reação de uma criança, uma brisa suave. Um grande mestre transforma o pouco em muito. Sua oratória era tão eloquente que levava as massas ao êxtase. Até os soldados, incumbidos de amordaçá-lo, diziam: nunca ninguém falou como esse homem. Discursava para multidões muito maiores do que as que ouviam Demóstenes e gerava as paixões mais excelentes. De todos os seus discursos, o Sermão da Montanha, falado de improviso, foi o mais eloquente. Seu conteúdo é transbordante. Nenhuma religião o aplica em sua plenitude. Se a humanidade o vivesse, ela nunca mais seria a mesma. Gandhi comentou que, se todos os livros espirituais fossem extintos e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada seria perdido, pois um tesouro estaria preservado. No meio desse sermão, Jesus proclama a oração do Pai Nosso. Ele inicia a segunda parte bradando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Embora o pensamento inserido nessa frase pareça tão simples ao olhar desatento, ele é intrigante e saturado de segredos. O primeiro desses segredos é que, ao dissecar a nossa psique, Jesus não inicia apontando erros, percalços e imoralidades, mas fala sobre o prazer e a nutrição da psique humana. O homem que veio revelar Deus para a humanidade estava menos interessado nas falhas humanas e mais no próprio ser humano. Milhões de religiosos valorizam sempre mais os erros e as falhas do que a pessoa que erra. Jesus, ao contrário, deu sempre um valor vital ao ser humano. Os erros são secundários. Você valoriza mais seus filhos ou os erros que eles cometem? Se prioriza os erros, será um promotor de justiça sem qualquer tolerância. Valoriza mais as pessoas que os frustram ou as frustrações que elas lhe causam. Alguns rompem relacionamentos afetivos para sempre devido a decepções que sofreram. Outros perdem grandes amigos por não suportar suas falhas. É fácil dizer que valorizamos mais a pessoa do que as suas falhas, mas nossas reações entre os erros dos outros frequentemente denunciam o contrário. Jesus estabelece a consequência de valores. Em primeiro lugar, alimente, cuide, proteja, irrigue de prazer o ser humano. Em segundo, ensine-o a lidar com seus erros. Não exija muito de quem está desnutrido. Não cobre de quem está ferido. Não puna quem não tem forças para a jornada. Devemos guardar essa ideia.
Uma pessoa que cobra muito dos outros está apta a trabalhar em um banco, mas não a conviver com as pessoas. Um pai que cobra excessivamente dos filhos não está apto a educar. Um executivo excessivamente crítico e implacável não está apto a liderar. Paciência e tolerância são elementos insubstituíveis para quem quer estimular os outros a crescer. Rigidez e intolerância são elementos fundamentais para bloquear a criatividade das pessoas. Jesus falou de pão, de nutriente, de suprimento das necessidades humanas. Milhões de cristãos têm em seu inconsciente a imagem de um Deus austero, severo, que não corresponde ao Deus revelado por Jesus. Esse Deus não é especialista em punir, mas em abraçar. Não se concentra em apontar falhas, mas em saciar a fome psíquica. Infelizmente, o Deus estudado pela teologia não corresponde ao Deus interpretado pela psicologia e filosofia. Jesus apresentou um Deus que não condena, não faz guerras para impor a sua vontade, não agride, não discrimina, mas um Deus generoso, afetivo, sereno. Você discrimina prostitutas? Ele as abraçava. Você rejeita drogados? Ele os amava. Você dá as costas a muçulmanos ou budistas por não serem cristãos? Ele é deslumbrado por eles. Não importa a opção sexual, a religião, a cultura, a nacionalidade. Jesus nos apresentou um Pai preocupadíssimo com cada ser humano. Foi um grande erro a psicologia não ter estudado o Deus do Pai Nosso nos tempos passados. Inumeráveis conflitos teriam sido evitados. A Inquisição jamais teria existido, embora de forma sutil, disfarçada pelo manto da democracia. A Inquisição continua viva nas mais diversas sociedades e religiões. O significado do pão. A que pão Jesus se referia na oração do Pai Nosso? Penso que há 3 classes de pães: o espiritual, o físico e o psicológico. Sobre o pão espiritual, não tenho o que falar. Quem quiser conhecer esse assunto deve procurar os líderes espirituais e teólogos das mais diversas religiões, pois eles são especialistas. O pão que nutre o corpo não é objeto desse livro, embora tenha uma relevância vital. Há mais de 1 bilhão de pessoas famintas no mundo, cada uma delas com trilhões de células que clamam por proteínas, carboidratos, vitaminas. É uma vergonha, uma injustiça e um crime social indecifrável que a abundância de alimentos nas sociedades modernas conviva com tantos famintos. Vou discorrer nesse livro sobre o pão psíquico. O pensamento de Jesus sobre o pão que nutre a psique serve para sociedades abastadas como a dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha. Há 1 bilhão de pessoas fisicamente famintas e 6 bilhões de pessoas psiquicamente famintas. As sociedades modernas vivem solapadas pela fome psíquica. São populações carentes, massas desnutridas do único alimento que não poderia faltar. Há uma desnutrição psíquica invisível, sem precedentes da humanidade. Somos uma sociedade de famintos. Muitos estão morrendo de inanição, sem ter consciência de sua miserabilidade. Não sabem que sua irritação, angústia, insegurança, flutuação de humor, sintomas psicossomáticos são sinais de uma psique desnutrida. O quanto você é faminto? Quanto lhe falta de tranquilidade? Você é impaciente? Irrita-se facilmente com pequenas contrariedades? Possui uma emoção estável e prazerosa
ou experimenta uma constante inquietação. O pior faminto é aquele que não reconhece a sua própria miséria. Muitas vezes, sou faminto daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que só a humildade e a generosidade são capazes de conceder. Os índices de violência, conflitos sociais, transtornos emocionais, farmacodependência, competição predatória, crise de diálogo, discriminação, domínio sobre os mais fracos, transtornos alimentares, diminuição da autoestima e tirania da beleza são elevados. Mendigamos o pão da alegria, da tranquilidade e gentileza diante de uma mesa farta de alimentos. A África subsaariana é uma região mais faminta em termos físicos da Terra. Mas há uma África subsaariana psíquica dentro de cada nação. Cada instituição ou empresa, existem quase 3 milhões de pessoas com anorexia nervosa nos Estados Unidos. Este é apenas um dos inúmeros sintomas de uma sociedade psicamente faminta. Temos que humildemente reconhecer que o desenvolvimento tecnológico e financeiro não trouxe o desenvolvimento psíquico esperado. Alguns índices melhoraram, como o respeito pelos direitos humanos, mas outros pioraram, como os transtornos emocionais, os níveis de solidão, a crise do diálogo. Ainda hoje, uma cientista, doutora em ciências humanas, comentou em meu consultório que, quando era chefe de departamento numa grande e respeitada universidade, desenvolveu depressão e teve que fazer terapia por 8 anos. O motivo? O ambiente universitário predatório, sem solidariedade, sem democracia das ideias, gerando uma competição doentia entre pesquisadores e professores. O clima era tão tenso que levou alguns de seus colegas a desenvolverem câncer, isquemia cerebral, vitiligo e vários transtornos psíquicos. Se nas universidades, que são um templo de conhecimento, existe autoritarismo, desrespeito, intolerância, o que esperar de outros segmentos da sociedade? Só os famintos machucam, ferem, irritam-se, condenam, punem. Uma pessoa satisfeita é altruísta, gentil e solidária. Não se conquista a maturidade psíquica com informações lógicas e teses acadêmicas, mas com nutrientes que alicerçam a sabedoria. A maioria das universidades forma pessoas famintas, desnutridas, despreparadas para lidar com os desafios, crises e riscos. Uma sociedade doente que gera pessoas doentes. Jesus nunca expôs publicamente os erros de ninguém. Ele protegia as pessoas delicadamente. Queria nutri-las psiquicamente. Só uma pessoa nutrida com autocrítica tem consciência dos próprios erros. Só uma pessoa nutrida com generosidade pode não ser carrasco dos outros e de si mesma. É comum nos consultórios de psiquiatria atendermos pacientes feridos pela culpa, mentes aprisionadas pela autopunição. O sentimento de culpa mal trabalhado e a autopunição aviltram o prazer de viver, destroem a capacidade criativa. Superar esses sentimentos é vital para estruturar a psique. Algumas religiões fomentam a culpa e a autopunição, o que leva alguns psiquiatras e psicólogos, numa generalização superficial, a afirmar que todas as religiões cometem essa falha. Se eles estudassem a filosofia do Pai Nosso, perceberiam que essa oração é um mapa para encontrar o alívio na terra das perdas, segurança nas tempestades psíquicas, prazer na miséria social. O cristianismo, construído por muitos seguidores de Jesus ao longo dos séculos, foi em muitos aspectos massacrante e controlador. Todavia, o cristianismo, proclamado pelo Mestre dos Mestres,
renovava a psique dos estressados, irrigava a saúde emocional dos frustrados e estimulava a inteligência dos incautos. Andar ao lado desse homem intrigante era um convite para ser saudável, sereno, inclusivo. Jesus não apontava o dedo para os erros humanos, mas acolhia e compreendia o ser humano que errava. Só foi contundente com os fariseus que se ocultavam debaixo de uma máscara religiosa. Eram hipócritas, que na língua grega significa alguém que representa ser o que na realidade não é. Jesus exigiu pouco, mas saciou muito. Tratou primeiro da paralisia intelectual dos aleijados, para depois ensinar-lhes a andar. Andar para onde? Andar nas trajetórias do próprio ser. A maioria de nós, inclusive intelectuais e cientistas, jamais fez essa jornada. Por quê? Uma das causas é o medo de reconhecer as próprias loucuras e limitações. Você tem esse medo? Se deseja tornar-se uma pessoa madura, exija menos dos outros e entregue-se mais. Não aplauda apenas os que sobem no pódio, mas os que ficam nos últimos lugares. É uma violência punir os alunos que tiram más notas, desvalorizar os escritores que não fizeram sucesso, os empregados que não tiveram um bom desempenho, o esportista que tropeçou, o amante que foi traído. Os frágeis punem, excluem e discriminam, mas as pessoas sábias promovem o ser humano. Durante mais de 2 décadas, tenho desenvolvido uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação da personalidade, chamado psicologia multifocal ou inteligência multifocal. Ela mescla conhecimentos psicológicos, pedagógicos, sociológicos e filosóficos. Minha preocupação, como produtor de conhecimento, é divulgar ciência em todos os meus livros e, sobretudo, estimular a arte de pensar de qualquer ser humano. A humanidade só poderá ser mais solidária e sábia se for mais profunda. No final deste livro, veremos que, em todas as sociedades, desenvolvemos inúmeras necessidades neuróticas, que geram disputas predatórias, discriminações, injustiças, agressividades e uma série de transtornos psíquicos. Considero um sério equívoco os cientistas viverem enclausurados dentro das universidades, como se estas fossem sedes de religiões fechadas e dogmáticas. Todos os pensadores têm o direito e o dever de intervir no teatro social. Deveriam divulgar suas ideias para a sociedade em geral, mesmo correndo o risco de serem criticados, de que zombem de seus livros, rotulando-os com desprezo de obras de autoajuda. A maior tarefa de um pensador, em qualquer área da ciência, é provocar a consciência crítica, estimular a arte da observação e da análise. Por pesquisar o funcionamento da mente, não acredito em processos mágicos para alcançar sucesso em qualquer área. Por isso, cunhei essas palavras no livro: nunca desista dos seus sonhos. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para alcançá-lo. Fracassos são inevitáveis para quem quer empreender. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade doente que gera pessoas doentes. Uma sociedade que pune os derrotados, destrói a criatividade dos feridos, esfacela o encanto dos frustrados.